Oi, pessoal. Aqui Maurício Longo e Alexandre Strack, no Mundo Exponencial. Hoje a gente está recebendo aqui o Abian Aginestra, que é um especialista em cybersecurity, para a gente discutir um pouco sobre segurança pessoal, privacidade, todas as questões que se tornam cada dia mais prementes nessa vida mais digital que a gente vai levando. Abian, obrigado por ter aceitado bater esse papo aqui com a gente. Você quer botar em jogo a nossa bola aqui com algum dos pontos que é preocupante para você hoje em dia? O que as pessoas estão deixando de ver, o que as pessoas não estão notando, o que as empresas não estão notando? Claro. Obrigado, Maurício. Obrigado, Alexandre. Convite bem-vindo de vocês, é muito bem-vindo. E eu, às vezes, até penso em mudar meu título no LinkedIn para Security Evangelist. Por quê? Porque, ao longo da minha carreira, a parte que mais me causou dificuldade foi conscientizar as pessoas, isso dos mais diversos níveis, culturais, financeiros e de formação, sobre o que é uma política de cibersegurança ou questões mínimas de perímetro de defesa no mundo digital. Desde pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas, nas mais diferentes verticais, existe um tônus comum de que é muito difícil você trazer essas pessoas para esse debate. Entendo que o tema de segurança e seus pormenores técnicos é uma coisa árida, até mesmo para alguns profissionais de TI. No entanto, o tema é relevante, o tema está aí cada vez mais conectado às nossas vidas, e eu acho que é fundamental a sociedade, empresas e pessoas, na categoria de pessoa física, pensarem sobre privacidade, confidencialidade, segurança dos seus dispositivos, porque ninguém mais está imune a problemas de segurança no meio digital. A gente vê toda hora contar casos de empresas que foram hackeadas, pessoas que tiveram suas identidades roubadas, né? A impressão que tem a pessoa que está... É a pessoa comum que não está vivendo tecnologia no dia a dia, que isso é uma coisa que acontece misteriosamente, né? Do nada. Existe essa particularidade de que é um tema árido e é de difícil entendimento para grande parcela da população. Mas existem excelentes profissionais no mercado, na área de TI, na área de segurança, levantando essa bandeira. Eu, pelo menos, estou nessa seara há minimamente 12 anos. Eu sou um cara que veio de infraestrutura e, naquele vácuo que não tinha ninguém para ocupar essa área, eu fui ocupando, fui me especializando e falei, é isso que eu gosto de fazer. Mas me impressiona até hoje que empresas que são fortemente reguladas, né, empresas do setor financeiro, empresas da área de automação que precisam de uma automação industrial, tenha uma tratativa desse tema muito básica ou no limite de cumprir a norma. É importante ter-se em mente que a norma sempre está atrasada sobre os ataques ou sobre o mundo disruptivo, né? Hoje, uma empresa que faz aí 200 deploys por dia, não existe framework que dê segurança para essa empresa. Uma outra coisa interessante também é que acho que a grande culpa disso tudo também vem muito dos fornecedores, né? Os fornecedores eles sempre fizeram muitos eventos e muitas apresentações onde eles aterrorizam as pessoas de uma tal forma aonde eles fazem questão de dizer o seguinte: você está absolutamente inseguro, seu computador está inseguro, sua rede está insegura, sua empresa está insegura, e aí começa a mostrar aqueles painéis de ataques acontecendo o tempo inteiro, ou seja, o fornecedor ele também passa uma sensação
de que tudo é absolutamente inseguro. Eu, quando vou nesses eventos, eu costumo dizer o seguinte, cara, tem a péssima notícia para dizer para você. No mundo normal, na nossa vida, a gente está sendo atacado agora por um monte de bactéria, um monte de vírus, um monte de coisa. Só que o nosso sistema imunológico está funcionando. Então, não aterroriza a gente demais, porque, cara, existe um limite entre o que realmente é importante ser observado e que tem que ser trabalhado, e simplesmente você dizer que qualquer coisa é absolutamente inseguro, que você está inseguro, que seu computador está inseguro, sua rede está insegura, seus dados estão inseguros. Então, cara, é aquela história, já que não tem, você está completamente seguro, não faça nada, porque nada vai resultar, né? Então, você tocou num ponto agora, Alexandre, interessantíssimo, e assim, eu acho que você foi muito feliz na sua colocação, porque essa analogia das bactérias foi perfeita, porque a gente que trabalha com segurança da informação, eu, por exemplo, trabalho também com nuvem, né? E fui assim, um dos pioneiros de começar a trabalhar com servidores em nuvem no Brasil. E, às vezes, um servidor na nuvem tem mais de 10 mil tentativas de ataque num dia. E dependendo do tipo de aplicação que ele está rodando, do tipo de coisa que ele está rodando, é perfeitamente normal, né? Mas você foi preciso que existe um discurso de caos, de cavaleiros do apocalipse, sobre segurança da informação, e eu acho que você está perfeitamente certo quando isso não ajuda. Talvez ajuda no poder de fendas, mas não ajuda você treinar as pessoas e treinar aquele CIO que é de uma área absolutamente distinta de TI, que não gosta de TI, que não gosta do computador, entender que aquelas ferramentas ali, sozinhas, que isso é um detalhe muito importante, não fazem nada. Porque segurança é uma tríade de tecnologia, processos, procedimentos e pessoas. Não é nem uma tríade, é uma quádride. Porque se você tiver tecnologia, processos, procedimentos e tiver uma pessoa que você consiga ligar e falar, recebe a senha do meu servidor aí, me passa. Por exemplo, isso é um teste comum em um dos data centers físicos famosos por aí. Tem analistas que fazem isso, apesar de todos os treinamentos. Então, é importante a gente ter isso em mente. Muito pertinente essa coisa massificada de tratar os ataques como uma coisa anormal, quando, infelizmente, é normal. Porque você tem também muito envolvido na questão da segurança o lado humano, né? O que você acabou de falar é uma falha humana. A pessoa entrega a senha para outra pessoa e libera um acesso externo que não deveria acontecer, vamos dizer assim, mas parte de uma falha humana. Esse é um lado que também, embora a gente saiba que estatisticamente seja até quase que predominante em casos reais, de quando você houve o problema, de quando efetivamente um dado foi afetado, foi roubado e tal, muitas vezes ignorado pelas pessoas que focam sempre, ou focam primariamente, vamos dizer assim, em olhar na segurança para fora, né? Sem levar em consideração, vamos dizer assim, que existe a questão da pessoa que, às vezes, mesmo sem querer, inocentemente, faz alguma coisa, né, toma alguma ação que vai comprometer de dentro para fora a segurança, né? Existe, final da década de 90, existe um estudo feito pela CIA, que eles fizeram o seguinte teste. Na época ainda CD era uma coisa disponível, eles fizeram uns CDzinhos de jogos e distribuíram nas bancas ao entorno do Congresso dos Estados Unidos, né? E o preço era baixíssimo, e aí tinha uma capa cheia de joguinhos, e os filhos dos senadores e deputados pediam para comprar. E, naturalmente, tinha um rootkit dentro disso, e esse estudo deles teve uma taxa de sucesso de 95%. Né? Os outros 5% que não tiveram sucesso foram dos senadores que não ligaram seus computadores. Então, tecnicamente, foi 100%. Então, a engenharia social é o fator predominante, às vezes, em ataques. Às vezes eu olho empresas que tiveram problemas de segurança e
e você olha que eles seguiram ali as melhores metodologias que tinham, mas falharam na engenharia de segurança. Falharam, por exemplo, na questão do 5S. Você, passeando pela empresa, você via documentos com números de wire transfer, documentos, às vezes, até com senhas anotadas, logins anotados, nas mesas dos funcionários, enfim. E, em geral, apesar dos manuais estarem com o conceito need to know, tinham muitos departamentos que tinham informações de coisas que não precisavam. Um exemplo, por exemplo, o cara de compliance ter acesso administrador a alguns sistemas, alguns serviços de TI. Isso eu vi com certa naturalidade em empresas que é considerado madura. Recentemente, a gente ficou espantado com um caso de vazamento numa grande empresa prestadora de outsourcing de TI, e a gente, como profissional de TI, como outros profissionais, se perguntaram como? Pessoas pegaram os processos, colocaram debaixo do braço, decidiram pular os processos, porque a mente humana ela é tendenciosa a fazer aquilo que é menos trabalhoso. Trocar senha é trabalhoso, você ter um arquivo encriptado é trabalhoso, você ter um fator de múltipla autenticação é trabalhoso, e quando é trabalho é chato. Né? Eu acho também que ainda há um awareness muito baixo sobre o valor da informação. Acho que as pessoas ainda estão aprendendo a lidar com o valor da informação. Por isso as pessoas não dão muito valor à senha. Elas dão valor mais ao usuário, à senha delas do banco, porque está associado ao valor dinheiro. Mas ela não consegue entender o valor dos seus dados e das suas informações, que sejam eles dentro da empresa, no departamento onde você está, ou seja, da sua vida privada, que está espalhado hoje nas redes sociais gigantescamente. As pessoas não conseguem, elas ainda não percebem isso como valor, né? Então, elas estão agora se sentindo ameaçadas pelo mau uso que se está fazendo. Quem rouba os dados faz mau uso dos dados, e eles estão começando a aprender que a sua imagem tem valor a Sim. partir do momento que o cara rouba a sua foto. Que o cara ir lá e roubar um arquivo onde você guardou alguma informação dos seus ativos, tem um valor para poder manipular e fazer chantagem com alguma outra coisa. Ou seja, a informação como ativo, ela ainda está, esse awareness dessa importância que isso é um ativo e tem um valor talvez muito maior do que dinheiro, ainda está começando a ser assimilado. E você tem um lado pessoal e você tem um lado profissional. Né? No lado pessoal, você tem hoje aquilo que se tornou mais comum, acho que a partir de uns 2, 3 anos atrás, que é o ransomware, né? Onde as pessoas encriptam seus dados e aí cobram de você para libertar os seus dados continuam com você, mas você não tem acesso a eles, né? E aí eles te cobram para liberar os seus dados, para você poder voltar a acessar eles. Mas isso são seus dados, e eu já vi pessoas que tiveram, por exemplo, todas as suas fotos de família perdidas dessa forma, e outros casos mais. Mas se você pegar o lado profissional, olhar o lado profissional, você vai encontrar, hoje um pouco menos, mas até alguns anos atrás, você encontrava situações com um CEO, né, o cara que é mais alto dentro da empresa, com uma senha em branco na rede corporativa, por exemplo. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Porque isso dá o trabalho de guardar a senha dele. E, ao mesmo tempo, você encontrava uma pessoa responsável pela área de TI daquela empresa que achava normal atender, vamos dizer assim, a essa demanda de que a pessoa ficasse sem senha. É uma questão complexa, vamos dizer assim, mas é uma questão, de novo, profissional. Quando você está comprometendo a segurança do acesso a uma rede corporativa, você não só está, às vezes, colocando em risco os seus dados,
os dados da sua empresa, mas eventualmente os dados do seu cliente, que confiou os dados a você e que, eventualmente, agora os dados podem vazar e você não tem... muitas vezes, pessoas com esta noção, desta responsabilidade, vamos dizer assim, né, de que aquilo está sob a guarda delas e, consequentemente, elas são responsáveis pela integridade daquela informação e, potencialmente, pelas consequências do vazamento daquelas informações, né? Você colocou um ponto importante. Isso dialoga com o que eu falei logo no início, e também dialoga com o que o Maurício falou, com o que o Alexandre falou, de que as pessoas não sabem que esse asset, informação, é algo monetizável, e muito monetizável. E na outra ponta, conforme você disse, você não tem defensores, e aí quando eu falo desses defensores, eu falo lato sensu, dessa informação. Porque quando você olha para uma coisa e vê um risco, você como profissional, né, dono daquele chapéu, você tem que levantar a bandeira, né? E você tem que fazer um trabalho, às vezes hercúleo, naturalmente, de evangelizar. Por isso que a ISO 31000, ela diz que o dono do risco é o profissional que conhece sobre o risco. E eu fiquei muito feliz quando tive contato com a nova edição da ISO 31000, que é uma ISO que trata de risco. A gente já não está mais falando sobre TI. Então, atualmente, eu já nem mais apresento a ISO 27000 para um CIO, para um board. Eu apresento a ISO 31000, que é absolutamente genérica e que fala do risco, né? Porque as pessoas olham para a informação e não vê um ativo. Se não é um ativo, não tem risco. É tão simples quanto isso. Eu já olhei, eu já tive reuniões onde o CIO virou-se para mim e falou assim: não tem o menor problema dessas informações serem vazadas. Mas quando eu tenho um ataque e um hacker consegue escalonar um privilégio para pegar uma informação, ele também pode instalar qualquer coisa que você não vai saber para botar seus servidores no meio de uma operação, para criar uma botnet, para daqui a um tempo fazer um zero day na sua máquina. Você não sabe, né? Ainda que ele roube uma lista, uma lista de Excel, uma lista de clientes que para você aquilo é público, tem problemas dessa invasão e que hoje eu ainda escuto presidentes de empresa falando que não tem problema quanto a isso. Então, essa cultura, que é uma cultura de insegurança, permeia a sociedade, e aí isso dialoga também com a questão da venda de produtos, né? Eu sempre brinco o seguinte: no meio do underground hacker, eles tratam nós que estamos em blue teams e times de defensores como pilotinhos de appliance. Eu já falei outras vezes isso, e é um termo muito pejorativo, mas eu gosto dele, porque o que isso reflete? Reflete que as empresas fazem investimentos em ferramentas de segurança, implementam aquilo sem um treinamento adequado das suas equipes, né? Sem um profundo entendimento de matriz de risco, onde que aquelas ferramentas vão bloquear o ataque, e às vezes até se gasta uma soma vultosa, mas acontece isso que você falou, Maurício. Alguém do board ou alguém com status muito forte na empresa pede uma senha 1, 2, 3, 4. Eu acho até que, às vezes, não vai nem só até o cara mais forte, né? A gente vê, por exemplo, muito em áreas comerciais, quando um indivíduo sai, o gerente daquele indivíduo ou o diretor daquela área fala assim: eu quero ter o usuário e senha dele que saiu, porque como ele era da área comercial, eu quero poder acessar os e-mails que vão chegar, porque ele pode estar no meio de negociações, no meio desse tipo de coisa, e o cara acha normal o fato de que alguém tem que dar para ele usuário e senha para ele poder fuxicar
na caixa postal do outro indivíduo, ou seja, que é uma violação absurda, não só do risco do que vai acontecer com a informação, como é uma violação da privacidade completa do indivíduo que saiu, que está completamente desrespeitada, né? As auditorias externas detectam muitas vezes isso, mas, como você falou bem, ou seja, os budgets das empresas, eles negligenciam a importância da segurança da informação. Então, você não tem equipes, né? Ou seja, as equipes de segurança da informação, elas são muito baixas. Ainda que segurança tenha que ser uma coisa que, digamos, passe a ser uma habilidade até um determinado nível que todo mundo deveria ter, como ninguém dá atenção para ela, ela praticamente inexiste. A única coisa que tem no budget é... Bom, pessoal, estamos de volta aqui. Tivemos um problema técnico aqui que travou aqui a nossa conexão. Alexandre, você quer continuar de onde você estava? Então, eu estava falando da questão de que, ou seja, as pessoas, ou seja, tem essa questão de não respeitar e não valorizar a questão da segurança nos budgets, ou seja, você, dentro da empresa, ou seja, os responsáveis pelas áreas de TI, os CIOs e tal, eles normalmente têm um budget muito curto no que se refere à questão da segurança. Primeiro que já não existe uma equipe, na grande maioria das vezes, dedicada ao assunto de segurança. Isso está dentro da infraestrutura, como se o cara que faz manutenção ou garante a questão de usuários e tal, ele automaticamente fosse um cara que entende de segurança. Então, está ali dentro da infraestrutura misturado com suporte ao usuário, com implantação ou entrega de máquinas, ali está misturado a questão da segurança. Então, não tem budget, e aí, ou seja, os budgets normalmente eles levam em consideração o quê? Atualização de firewall, atualização talvez de equipamento de rede, um switch, uma coisa como essa, e os softwares que estão ligados com antivírus, ou seja, e aí por aí se esgotou, ou seja, isso é tudo que se faz de segurança, e, ou seja, agora com o assunto GDPR, LGPD e tudo mais, ou seja, as empresas estão começando a ter que olhar para essa questão de uma forma mais cautelosa. Mas isso está gerando uma confusão tamanha que muitas das companhias não sabem nem aonde que tem que olhar, porque elas não entenderam ainda que a questão da privacidade ela é séria, porque a informação é dos donos da informação, é nossa. Ou seja, a nossa informação ela não é de propriedade da empresa porque eu fui trabalhar lá, ela continua sendo minha. Eles vão ser responsáveis agora por manter a minha informação. E isso, cara, é uma coisa super complexa, porque a nossa informação vai parar dentro de sistema de cliente, dentro de sistema de fornecedor, porque a folha de pagamento ela pode ser terceirizada, então o terceiro recebeu minhas informações para poder calcular salário. Ou seja, tem um monte de implicações aí que são, obviamente, ligadas à segurança, privacidade, mas está ligada à segurança. E, cara, e os budgets, eu não sei se eles estão levando em consideração a importância disso. Então, você citou um ponto importantíssimo, Alexandre. As empresas não estão preparadas para a LGPD. Há um buzzword de quem quer monetizar com isso, né? Que não auxilia quem vai tomar uma decisão em torno disso. A regulamentação define como dado pessoal qualquer informação que identifique diretamente ou torne identificável uma pessoa natural. E tratamento como toda operação realizada em dados pessoais, tais como coleta, utilização, acesso, transmissão, processamento, arquivamento, armazenamento, transferência. E os dados pessoais está muito visto da ponta do cliente. Mas você mencionou uma coisa importante. As empresas tornam-se signatárias dos dados dos seus funcionários, em até maior grau. Essa questão, por exemplo, quando você tem um outplacement, um outsourcing de folha de pagamento, é uma informação importantíssima, porque você tem o CPF do cara, o PIS, o número da carteira de trabalho, você tem todos os dados da vida
das taxas governamentais dessa pessoa circulando entre empresas e como dado. Aquela primeira coisa que nós falamos no início, que as pessoas não têm a informação como um ativo, como um asset, acaba sendo um ponto a favor, incrivelmente, acaba sendo um ponto a favor nesse cenário tempestuoso, porque como as pessoas não veem valor nessas informações, não veem a possibilidade de monetizar. Mas hoje em dia existem empresas, né? Empresas de telecom, empresas de meio marketing e outras empresas que têm uma base de dados gigante, que já estão de olho na monetização da informação, elas já têm a autorização, né, das pessoas e vão monetizar sobre essa informação, né? Um caso, por exemplo, que eu fico muito em dúvida quando a gente fala de LGPD, é um caso que, por exemplo, é famoso, que quando você se aposenta, antes mesmo de você saber que você se aposentou, financeiras te ligam te oferecendo empréstimos, né? É nitidamente um vazamento. Você teve um caso recente assim, não é ontem, tá? Mas nos últimos 3 anos, talvez, de uma empresa americana, me escapa agora qual é o nome dela, mas é uma dessas empresas de varejo grandes, né, que manda para os clientes aqueles encartes de jornal com promoções. E ela conseguia saber, com base no padrão de navegação das pessoas no site, o que as pessoas estavam olhando, etc., que uma pessoa estava grávida. E ela conseguia saber que a pessoa estava grávida, às vezes, antes da pessoa saber que estava grávida. Eu me lembro desse caso, o caso onde o cara recebe o e-mail do anúncio de fralda, né? E aí a mãe descobre que a filha estava grávida, uma coisa Isso como essa. É um caso emblemático, e o nome da empresa é Target. Foi uma das primeiras empresas no mundo a usarem cruzamento de dados e metadados para transformar dados aleatórios de navegação em inteligência de mercado. Eles tiveram a percepção, pelo menos no case que eu li a respeito, eles tiveram a percepção antes de que alguém chamasse diretamente a atenção deles legalmente, vamos dizer assim, de que aquilo era como dizer, o termo que me vem à cabeça é em inglês, né? Creepy, né? Que é uma coisa meio arrepiante você se dá conta de que alguém tem essa visão de dentro da sua vida tão profunda que consegue saber um negócio desse, porque sabe que o comportamento das pessoas muda quando está grávida, né? E com base em você ter mudado o seu comportamento daquele jeito, ele consegue dizer que você está grávida. O metadados hoje, ele é muito poderoso, né? Então, por exemplo, o Google te avisa quais os locais que você esteve, qual o local que você estaciona com frequência. Você não deu essa informação para ele, mas de tanto o algoritmo saber, através da georreferenciação, ele sabe que você parou naquele lugar e ele já te diz o trânsito para lá. Não, interessante. A primeira vez que você viu o seu telefone te avisando, quando você chegou no carro, que o tempo até o seu trabalho hoje vai ser 21 minutos. Exato. Você perguntou, mas quem te perguntou, meu amigo? Você é uma tecnologia interessantíssima, mas entra nessa coisa, e aí eu sempre brinco, né, de Oscar Wilde, Aldous Huxley, essa coisa futurista da onde está a privacidade, né? Mas voltando um pouco mais para coisas mais terra a terra, hoje, por exemplo, eu percebi uma exponenciação na coleta de dados após o lançamento da MP da LGPD. Explicando, a MP ainda não está em vigor, né? Você tem aí um gap de 2 anos e meio, 3 anos para isso valer. Então,
eu vi desde campanhas de shopping até você cadastrar um cartão do metrô, coletando assiduamente seus dados. Dados que, para o serviço oferecido, não tem a menor necessidade, né? Mas você só consegue evoluir no cadastro após você dar esses dados e os campos são obrigatórios. Então, para mim, isso é um movimento claro de monetização desses dados enquanto você os coleta, enquanto está podendo, antes da LGPD, né? Porque o que acontece? Embora a lei diga que você tem que expressar um sentimento de limpar a base de dados, o cidadão comum, as pessoas, não vão se lembrar que deram o seu cadastro no shopping por uma promoção, no mercado por uma promoção, no metrô, por uma loja X. Não vai acontecer isso. Então, você vai ter muitos pontos e muitas entidades com seus dados. E você depois, para fazer essa limpa, vai ser um trabalho muito grande. O que está acontecendo também é que, ou seja, com essa gigantesca integração entre os sistemas, né, sejam os sistemas do governo, seja os sistemas que a gente utiliza e tal, a gente está realmente se aproximando. Não sei se vocês vão se lembrar, um filme que passou algum tempo atrás, era com a Sandra Bullock, chamava-se A Rede, não é a rede social. Nesse filme, A Rede, ela se envolve lá num problema de uns caras que tinham um software que tinha um backdoor e que eles estavam envolvidos com roubo de informação do governo e tal, e os caras tentam matar ela. E como ela sobrevive ao ataque fatal, os caras mudam a identidade dela, ela morre. Ela morre para o mundo, ela chega no hotel, o hotel não sabe quem ela é, ela fala que o nome dela é um nome e esse nome aparece uma outra foto, ou seja, as pessoas elas acham que aquilo ainda é uma coisa muito de ficção, só que, cara, hoje em dia, com câmeras de vigilância, a China já está fazendo isso direto, né? A China, com as câmeras de vigilância, ela já consegue dizer quem é você, né? Você está andando na rua, ela fala, ali está aquele sujeitinho que está andando, que mora nesse lugar, que paga a conta, que paga tal coisa, cara. A China hoje está implantando um sistema que é diretamente de um episódio de Black Mirror, que é um sistema de credit score, vamos dizer assim, que não mede só a sua capacidade de pagar as suas contas, ele mede a sua confiabilidade como cidadão. Então, se você critica o governo, você perde pontos. Eu vi esse sistema, Maurício, impressionante. Se você não pagou o negócio, você perde pontos. Se você fez uma reclamação de um serviço que teve um problema, você perde pontos. E o que acontece é que o plano desse negócio, eles têm vários sistemas desse em paralelo sendo implantados para teste e avaliação, e que em determinadas províncias da China, você, por exemplo, pode ser barrado de usar transporte público se a pontuação está muito baixa. Parece que, não sei o número exato, tá, pessoal, mas não sei se é 30 ou 130 mil pessoas, que para a China isso é um décimo insignificante da população, já foram barradas. Então, o sistema em beta-teste já está funcionando. Não, assim, o princípio da coisa, pelo menos, assim, como eu falei, existem vários sistemas em teste no momento. Alguns são de províncias, outros são do governo geral, vamos dizer assim, chinês, e são diferentes testes que estão sendo feitos. Mas dentro dessa questão de você ser considerado um cidadão não confiável, vamos dizer assim, se o seu score continua caindo, além de você não poder se locomover, você não pode ter propriedade, você não pode ter acesso a determinadas coisas, até chegar ao ponto onde você tem que ir para um campo de reeducação. Porque você está tão errado, né, na sua forma de ser, que você vai precisar ser ensinado a ser um cidadão que pode fazer parte da sociedade. A tecnologia criando um sistema de castas. Né? O pior deles, né? O pior sistema de casta possível, porque você não tem como escapar dele. Né? Exato.
Agora, e aí isso me remete a uma questão assim que eu não poderia deixar de falar, que a LGPD, ok, eu acho necessária, conforme eu já falei, em 2015 eu já preconizava essa necessidade de haver uma governança em torno dos dados das pessoas. No entanto, quem vai gerir o governo? Naquele exemplo que eu dei, que as financeiras já sabem que o sujeito se aposentou antes mesmo dele saber, quem vai gerir isso? Né? A multa, né, tão falada de 50 milhões, vai ser aplicada para os órgãos governamentais? Quem multa o governo, né? E um medo extremo meu é que a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, se torne um proxy de uma Anatel. A Anatel teve um período que, de fato, regulou e fez a governança adequada das telecoms do Brasil, mas quando você começou a ter a quebradeira das telecoms, lá com o Interlig, e você agora tem uma massa falida imensa da Oi, e que não se sabe fazer, mas que não pode também ela desligar, o que é essa? O meu medo é que essa agência de proteção de dados tenha um propósito de mais flexibilizar as companhias, ao invés de organizar realmente o meio de dados, né? É um receio que eu tenho, natural, a gente não tem resposta, mas é uma coisa que nós, enquanto indivíduos da sociedade digital, eu diria, e profissionais, né, executivos da área de TI, a gente precisa ficar de olho para que essa estrutura que foi pensada, né, bem pensada, não caia em um simulacro que vai gerar ônus para o contribuinte, né, vai gerar ônus para a empresa e você não vai ter benefício nenhum. Eu falo que a proteção de dados, o que está acontecendo hoje com o setor de cibersegurança e proteção de dados, hoje em dia, é o que aconteceu com a área ambiental na década de 90. Você teve uma série de vazamentos de dados de petróleo importantes, né? Baía de Guanabara, Exxon, no Alasca e outros incidentes de petróleo gravíssimos. O consenso ambiental foi sendo criado, regulações foram sendo criadas e você finalmente chegou hoje em uma proposta ambiental no mundo e no Brasil onde faz sentido. E quando eu falo que a cibersegurança está caminhando nesse sentido, Alexandre, é exatamente porque eu vejo isso. A gente tem os vazamentos, tem um problema, tem ainda essa coisa das pessoas não verem informação como um ativo, as companhias terem um nível de maturidade muito baixo em relação à cibersegurança e a coisa continua acontecendo, os vazamentos continuam acontecendo, os problemas de indisponibilidade continuam acontecendo, e a sociedade espreme, né? Faz um movimento de querer que as coisas mudem. Então, a analogia que eu faço da evolução do setor ambiental nas companhias e no governo, nos governos que se teve na década de 80, 90 no Brasil e no mundo, é o que a gente vai ter no setor de cibersegurança. Agora, qual é o ponto de inflexão disso? Em quanto tempo isso vai acontecer? Não sei. Espero que a LGPD ajude, né, os profissionais e os CISOs e CIOs a colocarem isso no ar. Eu realmente, o que eu espero é que a gente, com essa mudança e com essas leis, a gente comece a ter as pessoas entendendo cada vez mais da importância das suas informações, da importância do dado, da sua informação como, de fato, um ativo que você tem. Ou seja, hoje, como você citou antes, ou seja, você vai em qualquer loja para você comprar, sei lá, vai na loja de sapato, na hora que você vai pagar, a pessoa fala, você já tem o CPF cadastrado aqui? Exato. Não tem. Eu falei assim, pô, em 5 minutinhos você cadastra, mas eu não quero cadastrar o meu dado aí. Ah, não, mas é importante porque senão eu não consigo fazer aqui. Eu falo assim, você vai usar meu CPF para emitir uma nota eletrônica, tudo bem, eu te dou porque é uma obrigação. Agora, além da nota eletrônica, você vai fazer o quê com o meu CPF? Ela, não,
é um cadastro que vai te dar desconto, eu também quero saber a sua data de nascimento. Eu falei, cara, você quer saber um monte de coisa que eu não quero te dar. Eu só quero comprar sapato. Eu quero pagar pelo sapato, eu não quero te dar mais nenhuma informação minha. Aliás, você até já sabe o que eu calço, o tamanho que eu calço, ou seja, eu já não sei nem se você está fazendo um relacionamento entre a minha informação da emissão da nota com o calçado, com o tamanho do calçado que eu comprei, ou seja, você já está tendo até acesso a uma informação que eu nem queria que você tivesse, mas eu não tenho como evitar, talvez, por causa do sistema que você usa. Ou seja, as pessoas terem essa sensibilidade que, cara, que dado é muito, na sociedade digital, é muito mais importante do que dinheiro. Estamos falando do crescimento de cryptocurrencies, ou seja, cryptocurrency, então, quando as pessoas se derem conta que cryptocurrency está amarrado a um token, e que, cara, que aquele token, se você perder, você perdeu a grana literalmente, e não tem ninguém que recupere a sua grana, eu acho que essa que é a grande importância que está por trás disso. E as empresas ainda estão aprendendo. A gente vê isso com questão de nota fiscal, né? Ou seja, o governo, quando criou a nota fiscal eletrônica, ele criou a nota fiscal eletrônica para acabar com o papel. Só que aí não pôde acabar com o papel, porque tinha o transporte, ele não conseguia fiscalizar, blá, 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 e aí ele criou os documentos auxiliares, as DANFs e outros documentos mais. E obriga você a guardar a nota eletrônica. Cara, a maioria das empresas não guarda corretamente os XMLs, que são a nota eletrônica, e guarda... Obrigatório, e guarda o quê? Guarda a DANF, ou seja, o que ainda tem guarda de documento, o cara guardando um papel que não serve para nada. Mas isso por quê? Porque, na verdade, a conscientização de que a informação se desmaterializou e virou um arquivo, e que esse arquivo é um asset, ele é um ativo e você tem responsabilidade sobre ele, a sociedade ainda está entendendo o que é isso. E as empresas ainda estão entendendo o que é isso. Cara, aí, para mim, é que reside o principal problema da questão da segurança. As pessoas agora estão um pouco mais atentas a isso por causa das redes sociais e muito mais por causa de vazamento de fotos e de vídeos eróticos ou, sei lá, privados que as pessoas tenham. E eu não estou aqui fazendo apologia que as pessoas não tenham que usar a sua câmera, ou seja lá o que elas queiram usar, mas elas têm que entender, cara, que a partir do momento que ela colocou ali uma coisa que tem que ter um cuidado, a responsabilidade pela segurança daquela informação não está só no dispositivo, está em você. Se você entrega o seu telefone, larga ele em qualquer canto, ou deixa qualquer pessoa ver aquela informação, acabou, vai embora. É que nem o caso mais emblemático, mais comum, acho que todo mundo conhece, que é você levantar da sua mesa, largar o seu computador ali aberto e ir embora andar para falar com alguém e larga o computador lá. Sem bloquear, né? Sem bloquear. Você está liberando acesso ao que está no seu computador, para quem chegar ali e mexer no seu computador. Até mesmo fotos inocentes do Instagram e Facebook. Ano passado, ano de 2018, um grupo aí de caras que se intitulam ativistas, mas criaram um aplicativo chamado Fake App. Então, basicamente, você consegue fazer upload de qualquer tipo de vídeo, sobrepor com uma imagem que você tirou. Uhum. E aí você pode perfeitamente pegar um vídeo pornô e colocar a sua foto, sem a pessoa ser um especialista em edição de vídeo, sem um cara conhecer nada de Photoshop. Quer ver? Para só nesse pontinho. A gente está usando aqui um software para essa nossa conversa e ele tem uma correção da nossa imagem automática. Sim. Ou seja, a nossa imagem, que as pessoas estão vendo, ela está sendo corrigida, ou seja, ela está com melhor imagem, está com algumas características do nosso rosto que estão sendo corrigidas, só que é absolutamente imperceptível. É como se a gente fosse exatamente esta imagem. Não que ela esteja transformando um cara que nunca vai ser o Gianecchini no Gianecchini, mas está corrigindo. É isso que eu quero dizer. Ou seja, é imperceptível. E é uma questão de tempo até você poder ser outra pessoa em tempo real. Porque você já pode ser outra pessoa hoje sem tempo real.
Hoje você tem software da Adobe, não é software assim multimilionário, é um software de uso comercial normal. Você pode assinar na sua casa, que deixa você pegar um conjunto de fotos de uma pessoa, gravar os seus movimentos faciais com a câmera do computador e aí pegar aquelas fotos e aplicar em cima da sua face para você animar as fotos. Ou seja, ele cria um modelo tridimensional da pessoa com base nas fotos e faz as animações com base nos seus movimentos faciais. Então, eu poderia pegar as suas fotos, por exemplo, ficar sentado aqui falando e gerar o vídeo com o seu rosto. É possível hoje. É até o que o pessoal hoje está chamando, vamos dizer assim, de deepfake, né? Que você consegue fazer uma falsificação do negócio tão bem feito que aquilo que você até recentemente achava que era a prova de uma coisa, uma prova incontestável de alguma coisa, em mais 5 anos não vai ser mais, porque você vai conseguir forjar aquilo. Bom, pessoal, a gente tá chegando aqui já num tempo extenso aqui, a gente já passou certamente de 45 minutos aqui na nossa conversa, porque a gente teve a nossa queda, a gente voltou e começou e tal, mas eu acho que a gente pode fazer uma conclusão por aqui. Não sei se vocês têm alguma coisa que vocês querem colocar especificamente, vamos dizer assim, para dar uma encerrada, algum ponto, Alexandre? Eu queria botar alguns pontos, mas muito sucintos, tá, Maurício? Tá. Primeiro, assim, é que eu gostaria de dizer que existe entre os gestores, né, de companhias a ilusão de que nuvem é insegura. Nuvem não é insegura e é o caminho, né? Custo de infraestrutura física é uma coisa muito cara, não faz sentido para as empresas terem isso. Espaço de metro quadrado é caro. Então, os mesmos pré-requisitos de segurança no ambiente on-prime, se você precisa ter na nuvem, né? E outra coisa, para todo mundo que vai nos assistir, que o Alexandre falou, informação é um ativo. Cada informação sua pode ser monetizada, né? Uma compra que você fez pode virar um dado monetizado. Então, as pessoas precisam ter essa consciência. Eu acho que se a gente pode deixar um recado geral para quem está assistindo a gente, ou seja, esse que você acabou de falar, que elas prestem atenção de que aquela loja que está oferecendo para você aquele cartão grátis e que dá para você 10% da sua compra agora e que fica pronto nesse exato instante, os 10% da compra que você está achando linda e maravilhosa é irrisório comparado com o que ela vai fazer com a sua informação toda vez que você ficar usando aquele cartão. Você está dando para ela as suas informações de consumo, de regularidade, de ticket, de um monte de coisas, ou seja, o que eu espero que as pessoas entendam que nesse mundo que a gente está vivendo, onde as informações são o ativo mais importante que tem, não dá para se brincar com isso, ou seja, essa coisa ela circula de um sistema para o outro e você está completamente monitorado de tal forma que você acha que está lendo coisa nova e vendo coisa diferente, mas na verdade você está totalmente mapeado. Exato. Ok. Bem, gente, obrigado por participarem aqui. Abian, obrigado por se juntar a nós. Foi um prazer receber você aqui. Obrigado. A ideia nossa é sempre ter essas conversas para tentar fazer uma provocação mesmo com os espectadores, as pessoas que assistem, né, e tentar despertar nelas um pouco da consciência daquilo que está se transformando o mundo à nossa volta. Obrigado pela participação. Eu agradeço a vocês. Obrigado, boa noite. Tchau. Obrigado.